Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados, na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Fragmentos da mensagem Com Ardente Amor, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Auxilia Também, do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. Essa mensagem ela é ditada pelo espírito André Luiz, que nos convida a refletir ao dizer: o cérebro trabalha para que raciocines, o coração trabalha para que te sustentes, o sangue trabalha para que te equilibres, os nervos trabalham para que observes, as glândulas trabalham para que te controles, os pulmões trabalham para que respires, os ossos trabalham para que te levantes, os cabelos trabalham para que te protejas, o estômago trabalha para que te nutras, os olhos trabalham para que vejas, os ouvidos trabalham para que ouças, a língua trabalha para que te exprimas, as mãos trabalham para que construas, os pés trabalham para que te movas. Entre as forças que trabalham no teu próprio corpo para servir-te, que fazes de ti mesmo para servir aos outros? Ante a lei do Senhor, o ato de servir é a luz em toda parte. E essa lei pede em tudo ajuda agora a alguém. Assim que nada faz e nada se detém, recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda a vida auxilia também. Espiritismo em Marcha, agenda. Seminário Cartas de Paulo, tema central, Carta aos Romanos, com as participações dos mineiros Gustavo Silveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo e com o paulista César Perry. No próximo sábado, dia 31 de agosto, no horário das 8 às 18 horas, no Centro de Eventos MV Empresarial, na Avenida Presidente Dutra 298, no bairro da Imbiribeira. Investimento para o evento R$50. Informações e inscrições através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. Queremos relembrar aqui o surgimento do Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda,
Gemafim, em Cupira, localizada a Rua Rosa Maria, número 138, no centro da cidade, próxima à rodoviária de Cupira. Lá está havendo reuniões públicas todos os domingos, às 4h. Todos são convidados, as reuniões são presenciais. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas pelos espíritos endurecidos. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nem o pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos: a dos que são francamente maus e as dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal, mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente, que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança, e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhe de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Prece. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem particularmente. Sobre N bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito, que ainda te comprazes no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal, porque então te conservarás no sofrimento
quando de ti depende evitá-lo. Olha os bons espíritos que te cercam. Vê quão ditosos são e se te não seria mais agradável fluir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 883. É natural o desejo de possuir? Resposta dos Espíritos. Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Questão 883, letra A. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir? Uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Resposta dos Espíritos. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 23, lemos: E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem titulada Na Propaganda, trazido a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreveu: As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Tornar-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades.
A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4h da tarde. La Espírita Maria de Nazaré, localizado na rua Vertentes, número 346, Jardim Boa Vista. 346. Reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, Rádio 20, estamos aqui na segunda parte do programa, com perguntas e respostas sobre os temas que abordamos nesta manhã. Claro que é importante recordarmos aqui o convite desse importante evento que ocorrerá no próximo sábado, lá em Recife, que será o Seminários Cartas de Paulo, abordando o tema central Carta aos Romanos, com a participação dos palestrantes mineiros Gustavo Silveira, Rafael Lavarini, Vitor Hugo e com César Perry de São Paulo. Esse evento será realizado no MV Empresarial, na Avenida Presidente Dutra 298, no bairro da Imbiribeira, em Recife. Custará a entrada R$50, aquisição de ingressos através do WhatsApp DDD 81 98206-6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. Vamos agora para a primeira questão com os temas desta manhã. A que deduções Emmanuel nos leva ao afirmar: imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo? Na mensagem de abertura do programa, Com Ardente Amor, Emmanuel comenta, essa mensagem está no livro Pão Nosso, de que é imprescindível, não se pode substituir, trabalhar, fazer e sentir com Cristo. E mais adiante, esclarecendo essa advertência de Emmanuel, ele diz: sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. A utilização desses três verbos, trabalhar, fazer e sentir, Emmanuel os destaca porque é através deles que nós ressignificamos o nosso passado delituoso de erros, que nos colocou de encontro às leis divinas, que estabeleceu campos para vícios e desequilíbrios, para sofrimentos e doenças que hoje carpimos na reencarnação. Para que seja transcendido, substituído esse passado de erros, nós precisamos, na existência atual, fazer, trabalhar, sentir com Cristo. Ou seja, é necessário não apenas a compreensão, o entendimento da Boa Nova e dos ensinos de Jesus, mas é preciso que nos abramos em termos de sensibilidade, de adesão, a colocar em prática no nosso dia a dia as orientações
morais e espirituais do Evangelho, fazendo com que elas estabeleçam novos hábitos de vida, novos condicionamentos, agora libertadores, em relação ao nosso passado de erros. É devido a isso que Emmanuel destaca, chamando a atenção, a necessidade de trabalhar, fazer e sentir. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Quem são os maus espíritos e o que fazem? No capítulo 28, coletânea de preces espíritas, ouvimos a parte referente aos espíritos endurecidos. E o Evangelho coloca em destaque, no prefácio da prece a eles dirigidas, o seguinte: são essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida. Então, é aqui que nós percebemos a grave importância do ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos, sobre orar pelos que nos perseguem, sobre bendizer os que nos maldizem, sobre retribuirmos moedas de amor as agressões que venhamos a sofrer. É porque, meus amigos, a morte do corpo não aniquila a vida. E espíritos que tenhamos conservado no ódio, na inimizade, esses espíritos, quando desencarnados, mantêm os sentimentos que tinham contra nós e tentam de alguma forma se vingar, perseguir, criar problemas. Precisamos então estar atentos às orientações do Evangelho, semeando o bem e o amor, não alimentando animosidade nem adversários de maneira nenhuma. Claro, todos nós sabemos que todos os espíritos são filhos de Deus e que aqueles que estão agora endurecidos, mais adiante, mudarão de atitude. Mas enquanto isso não ocorre, há um prejuízo vital para muitos outros que sofrem a atuação deles, que agem ocultamente na realidade espiritual da vida. Então, o Evangelho ainda destaca, nessa parte do capítulo 28, essa informação significativa. Há neles, nesses espíritos endurecidos, nesses espíritos do mal, há neles, entretanto, um germe, uma semente latente, que é preciso fazer desabrochar. O que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio, da prece. Então nós somos convidados a orar por esses espíritos, a utilizarmos esse mecanismo da misericórdia divina como auxílio ao despertamento
da consciência deles para os valores verdadeiros da vida. Que possamos, todos nós, esclarecidos pelo Evangelho, utilizar de forma mais frequente a prece, a oração, que quando realizada, envolvida de sentimento, de afeto, de desejo do bem, se traduz em resultados surpreendentes. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Como podemos entender melhor a expressão de Emmanuel? É necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Emmanuel se refere na mensagem Na Propaganda, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, considerações muito importantes para refletirmos. Porque ele começa dizendo assim, tá? Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Ele se refere ao fato de que tem muitas pessoas que mudam de religião até com certa frequência. Mas os problemas continuam e essas pessoas continuam sendo do mesmo jeito. Fazer isso, destaca Emmanuel, é dar continuidade de perturbação. E é devido a essa observação que ele diz em seguida: torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Ou seja, não adianta mudança de religião apenas para expressar mudança de atitude meramente formalista, social, exterior. É imprescindível trabalharmos as modificações interiores, fazer com que o Cristo desperte no nosso santuário interior, no nosso mundo íntimo. Joana de Ângeles tem a respeito disso uma frase que destacamos do livro Filho de Deus. Possuis o Cristo interno, que é teu, mas o mantens manietado sem dar-lhe ação. Ele é luz e tu és sombra. Ele é vida e tu tens te agarrado aos grilhões da morte. Joana de Ângeles chama a nossa atenção ao fato de que todos nós trazemos no nosso íntimo as sementes das virtudes do Criador. Mas é preciso darmos atenção a esse patrimônio precioso que temos, possibilitando a que Jesus haja em nós, através de nós, e faça com que a crença religiosa a que estejamos adessos receba da nossa parte o incremento, o exemplo, o testemunho de renovação
que foi proposta por Jesus nos seus evangelhos. E isso, meus amigos, independe de religião. Tem a ver com o despertar da nossa consciência, associada à vivência do bem, do amor e da caridade. Nós estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Se possível, divulguem esse programa. Estamos com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.